Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Cariscalard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 158 do podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos aqui presencialmente com as camisetas do Fisiortopedia, né? E a gente vai aproveitar, usei de slide aqui o Lino. Para quem está vendo em algum lugar no Spotify ou no YouTube, está vendo que a gente está com as nossas novas camisetas e a gente vai discutir um pouco sobre os tipos de dor, mas dentro de um tema mais específico, que é osteoartrite. Estamos aqui hoje numa sexta-feira, pré-gravação do curso da STAR do Lino sobre osteoartrite, e a gente sempre aproveita para poder gravar o episódio, já que o tema está fresco, professor, ele não vai precisar estudar nada, né? Não vai ter que montar nada, já está tudo montado, a gente espera. E a gente vai discutir de um tema super interessante, super comum, não importa de qual área, de qual é aquela certeza da vida, né, que a gente vai ter. E aí a gente vai discutir sobre esse tema para trazer as atualidades em relação a isso. E eu estou muito feliz que o Lino está na sua passagem paulista aqui. Seja muito bem-vindo ao Fisiortopedia, Lino. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia Leandro, bom dia Rafa. Mais uma vez eu estou aqui no QG do Fisiortopedia gravando esse podcast, eu estou muito feliz, obrigado pelo convite. Dessa vez a gente tem uma sexta-feira especial, porque além do podcast a gente também vai discutir no curso da plataforma STAR sobre o tema osteoartrite. É um tema que me agrada muito e eu me interesso a estudar o tema, falar, aprender sobre o tema e eu espero que a gente tenha um bate-papo super produtivo para quem está nos acompanhando. Muito bom. Eu achei que você ia falar que era especial porque tem feira hoje. E Sim, eu não depois... queria citar a questão do pastel, mas vai ser especial por vários motivos também. Esse é É a mais um tendência. dos motivos, né? É mais um dos motivos. Exatamente. E como essa empresa ela é estranha, o Lino, que é convidado de fora, está aqui presente, o Rafa, que é dono dessa empresa, não está aqui presente. É sobre isso e tá tudo bem. Eu tive que ceder minha cadeira para ele aí. É, essa empresa tem algumas coisas estranhas, mas Rafael Crescicalati, tudo bem com você? Tudo ótimo. É da casa, né, gente? O Beleza. Lino já nos representa aí. E, Eu bom, fiz o tua Lino, camisa. eu vi literalmente. É sempre um prazer, Lino. Sempre saem ótimas discussões aí com essas participações. Muito bom. Estamos hoje também previamente do dia que Rafael Crescicalati fará mais um ano de vida, né? Então vai cair mais alguns cabelos, né? Alguns fios, né? Os poucos restantes estão aí. Mas é isso. Amanhã comemoraremos o aniversário de Rafael e no domingo de Lucas Chagas Neto. Então, segunda-feira que vocês estão escutando esse episódio, vão lá no perfil deles e desejem parabéns para eles. Parabéns, Rafael. Muita saúde, muita paciência, porque eles me têm como sócio, isso exige muito de todo mundo, né? E espero que vocês tenham uma vida longa e um novo ciclo muito feliz, né? Então, já desejar um feliz aniversário presencialmente não, ao vivo, né? Rafael não, né? Vamos começar pelo Lino, que é o convidado. Lino, por onde que a gente começa essa conversa? Eu acho que a gente pode literalmente ir pelas definições, pelos inícios, os principais equívocos que tem sobre a nomenclatura, né? Então, osteoartrose e osteoartrite, a gente fala de um, fala de outro, qual que é o nome certo? Por que que a gente chamou o curso de osteoartrite? Uma ótima pergunta, Foucault e Rafa. Essa confusão entre as nomenclaturas aparentemente ainda existe, né, no inconsciente coletivo ou no consciente coletivo de muita gente, de profissionais, claro, também dos pacientes. De alguns anos para cá, eu diria que mais de 15 anos para cá, a definição ou o termo osteoartrose tem deixado de ser utilizado, existem alguns motivos pelos quais a gente parou de utilizar ou pelo qual a gente considera que não é tão correto deixar o termo osteoartrose, porque ele remete a uma doença ou a um problema que tem características exclusivamente, ou teria características exclusivamente degenerativas. A gente aprendeu 20, 30 anos atrás que essa ose, esse sufixo ose, está ligado, associado às degenerações. E havia um conceito, havia um entendimento de que
a osteoartrite, hoje em dia, era um problema quase que restrito à degeneração daquela capinha que recobre a superfície articular, a cartilagem articular. Hoje o entendimento é de que a osteoartrite é um problema muito mais amplo, complexo, e que outros sistemas estão interligados. Um deles, o sistema dessas cascatas inflamatórias. Então, a gente sabe que a inflamação, hoje a gente sabe, entende melhor, tem um papel extremamente importante, seja para aspectos negativos e positivos. Ela acaba estimulando também o sistema imunológico, Uhum. e em várias fases da doença, antiga osteoartrose e agora atualmente osteoartrite, a gente compreende, então, que é mais correto chamar de osteoartrite, porque os fenômenos inflamatórios não são esporádicos, como se entendia. Isso Uhum. faz parte, inclusive, do processo. Então, a gente tem inflamação a todo momento, em maior ou menor grau de intensidade. E esse processo dá origem e permeia outros envolvidos na doença. Portanto, utilizar o termo osteoartrite Uhum. é o mais correto, ainda que os processos degenerativos continuem presentes. Então, acho que é bom a gente começar por aqui, e não é uma nova doença, não é um fenômeno que apareceu durante a osteoartrose. Ah, ele está inflamado, então agora ele está com osteoartrite. Não, não é isso. É. Essa é uma confusão muito frequente também para os pacientes. E ele fala assim, não, mas o médico disse que eu tinha outra coisa. Como que era o nome? Ah, osteoartrose. Pois é a mesma. Não, mas não é porque está inflamado. E, curiosamente, também para profissionais isso acontece. Então, a gente passa a chamar de osteoartrite por alguns motivos que fazem sentido, pelo menos por enquanto. Muito bom. E aí a gente já começa a entrar numa outra crença comum, né? Que eu acho que é sempre importante falar sobre, parece meio chovendo molhado, mas eu acho que ainda está muito estruturado no raciocínio de muita gente, que é essa relação da dor, tanto com o estado tecidual quanto o estado inflamatório. Sabendo que a gente vai ter literalmente uma inflamação crônica nesse processo, a gente sabe que vai ter diversas adaptações, alterações em relação a isso, né? Eu acho que é legal a gente bater o martelo, né? Falar bem sobre essa tríade, né? Dor, inflamação e estrutura, se elas têm uma relação direta ou não, e se em algum momento a gente consegue casar essas informações para tomar alguma decisão diferente com o nosso paciente. Muito bom. Vamos lembrar que a osteoartrite, dentro da classificação, é uma dor secundária musculoesquelética, né? Secundária à osteoartrite. Uhum. E que os fenômenos degenerativos e que alteram a estrutura cartilaginosa das articulações, eles não deixaram de existir, isso continua acontecendo. Contudo, como se trata de uma doença crônica e complexa, os aspectos relacionados à fonte majoritária da dor, eles vão mudando e vão tendo flutuações que são características das doenças reumatológicas. Vamos lembrar que a osteoartrite continua sendo uma doença de característica degenerativa, estrutural, com presença de inflamação, diferente de uma doença autoimune, como outras doenças reumatológicas. Mas em relação à dor, respondendo a tua pergunta, Foucault, aparentemente há um entendimento de que ela é totalmente relacionada à lesão estrutural, portanto, diretamente conectada a mecanismos nociceptivos apenas. Isso não é verdadeiro. Uhum. De fato, eles continuam existindo, mas a gente já tem dados suficientes para, sem medo de cometer nenhum equívoco aqui, dizer que o paciente com osteoartrite, ao longo do desenvolvimento da doença e ao longo da vida dele, isso é importante porque o profissional vai encontrá-lo em momentos diferentes desse tratamento, ele tem dor de origem nociplástica em algum sentido. Essa Uhum. dor vai ser modulada de maneira diferente. Esse paciente tem características de dor neuropática Uhum. envolvidas. Esse é um dos motivos pelos quais a gente percebe que pacientes que passaram por a cirurgia de artroplastia por conta da osteoartrite evoluíram mal. Peraí, mas se a dor era basicamente nociceptiva, relacionada ali à estrutura, se eu retiro essa estrutura que era a fonte, ou pelo menos era o entendimento de que era a fonte da dor, não deveria mais ter dor. E não é bem assim. Uhum. 40% mais ou menos dos pacientes que passam por uma artroplastia de
total de joelho, que não foi muito bem avaliada e talvez mal indicada, eu diria, continuam sentindo dor na articulação, próxima à articulação, acima e abaixo da articulação e de característica espalhada. O que faz a gente pensar e confirmar com a literatura científica de que o paciente com A tem sim dor nociceptiva, aquela relacionada, alimentada pela periferia, mas ele tem dor de característica neuropática, ele tem dor de característica nociplástica. E se eu descartar isso, se eu não compreender isso muito bem, eu corro sério risco de oferecer a intervenção inadequada para o meu paciente no momento inadequado, prescrever de forma inadequada e às vezes não saber o que fazer de acordo com essas flutuações. E nada impede de que meu paciente tenha tudo isso junto Hum, e misturado, sim, às vezes ao mesmo tempo, né? Talvez com uma característica majoritária nociceptiva e que requer um tratamento um pouco diferenciado, mas às vezes com característica nociplástica, e que às vezes no próprio relato do paciente a gente percebe que aquele padrão de dor mudou e naturalmente eu preciso entender e modificar a minha abordagem. Então, esse é um aspecto muito relevante e atual para essa confusão que a gente está conversando. perfeito. Eu também considero que é uma das tópicos, né, mais relevantes que a gente tem hoje, principalmente para o que você falou da mudança de conduta que a gente pode fazer conforme a apresentação clínica. E para quem não escutou ainda, né, a gente tem o episódio de avaliação baseada em mecanismo, que é um dos nossos mais escutados, né, que a gente viu no ano passado. E o Rafa tem o curso aqui na Star sobre isso, acho que ele pode até complementar. Rafa, por favor, contribua sobre esse assunto. Eu acho que é legal até trazer alguns pontos na fala do Lino, ressaltar alguns pontos assim que eu acho bem legais, né? Acho que o primeiro deles é que quando associada à dor, a OA é um quadro, ela seria caracterizada como um quadro de dor crônica musculoesquelética secundária, né? Significa que em algum nível a dor ela é secundária, é uma condição, mas ela também é uma doença. E a gente tem que lembrar também que nem toda dor crônica ela é contínua, né? A gente tem manifestações clínicas de sintoma que estão relacionadas à dor contínua, contínua com flare-up ou só flare-up, né? Surtos e remissões. E a gente falou bastante disso no episódio de flare-ups também, que o Lino também participou. Sim. Eu acho que é interessante pensar porque é muito óbvio a parte nociceptiva, né? Óbvio, se você tem um processo ali inflamatório constante, você tem uma alteração estrutural, para a gente é muito intuitivo pensar que deve existir nocicepção aumentada. A gente sabe que nocicepção necessariamente gera dor diretamente, mas aumenta a probabilidade disso acontecer e beleza, acho que isso é intuitivo. O que eu acho que não é tão intuitivo de fato nessa parte de mecanismos é como é possível esse paciente ter outros mecanismos de dor. A dor neuropática, ela talvez seja menos intuitiva nesses casos, né? Mas se a gente pegar a definição de dor neuropática atual, que é uma lesão ou doença de qualquer parte do sistema somatosensorial, fica um pouco mais fácil de conceber que talvez esse sintoma neuropático ele venha justamente por uma lesão ali das estruturas dos receptores somatosensoriais, né? Então, por ser uma condição de inflamação constante, com surtos e remissões, o que acaba acontecendo é que você vai tendo de fato, uma degeneração de receptores, principalmente da cápsula articular. Lembrando Uhum. que a cartilagem ali ela não tem, né, somatossensação, mas o osso subcondral tem, né, mecanoceptores ali, a cápsula é extremamente rica também, e uma série de mecanoceptores. E aí a lesão dali do receptor acaba gerando o que a gente chama de neuropathic-like pain, né? Os sintomas de ordem neuropática, que vão se manifestar de uma forma muito local. Então, não é tão intuitivo pensar na dor neuropática porque ela não tem um padrão neuroanatômico na OA, Uhum. na osteoartrite. Ela acaba se manifestando com algumas características de dor que são mais comuns na dor neuropática, né? Então, dor enferrujada, choque, por exemplo. Mas, principalmente, esse paciente começa a ter alterações também de outras características que estão relacionadas à parte, né, da neuropatia. Por exemplo, eles começam a ter alterações da palestesia, que é a sensibilidade vibratória, da artrestesia, que é o senso de posição articular. Então, quando você faz uma avaliação quantitativa sensorial, além de você começar a perceber algumas características de dor diferentes, como a gente falou, e alterações, né, desestesias, por assim dizer, alterações do sistema somatosensorial,
é muito comum que esses pacientes tenham uma característica da dor neuropática que é exclusiva da dor neuropática, né? Que é a dor espontânea. Uhum. A dor nociceptiva, ela pode, quando associada a mecanismo inflamatório, ser espontânea, tanto que a dor contínua é um dos fatores relacionados a... é um dos mecanismos pelos quais as pessoas têm dor, mas a lesão do sistema somatosensorial pode levar ao que é chamado de atividade ectópica, né? Ou seja, você fica tendo uma ativação espontânea ali do nociceptor, independente de estímulo. Então, a dor nociceptiva, ela tem aquela característica de proporcionalidade. A pessoa pode ter dor espontânea, mas ela acaba tendo agravo ou piora mediante você, por exemplo, estimular o tecido, e ela acaba melhorando uma vez que você retira a carga do tecido. Ela é modulada por fatores que acabam influenciando no funcionamento do sistema inflamatório, ali, do sistema neuroendócrino. Agora, a dor ectópica, de característica neuropática, não modula. Então, essa é Uhum. uma característica interessante, assim, né? Que está associada à dor neuropática. E a dor neuropática acaba sendo uma coisa que, em alguns casos, está mais relacionado com a consequência, né? Então, a pessoa que começa a entrar em desuso, que começa a mudar seu estilo de vida, fica com um terreno muito mais propenso a desenvolver, por exemplo, hiperestabilidade ou hipersensibilidade à dor. Então, uma dor mais difusa, desproporcional. Mas lembrando também que a atividade nociceptiva e até a atividade ectópica neuropática podem gerar sensibilização, né? A periférica é óbvia, né? Porque se você tem dor nociceptiva, você vai ter sensibilização periférica. Mas quando você tem muita nocicepção na periferia, isso pode gerar sensibilização central. E aí Uhum. você vai ter uma hipersensibilidade à dor, como o Lino descreveu, né? Que acaba não tendo diretamente, às vezes, uma relação, ou tem alguma relação com a periferia, mas ela já começa a perder aquela característica de realmente sinalizar o que está acontecendo no tecido. Ela começa a espalhar, distorcer, amplificar o sintoma de dor. Então é legal isso que o Lino trouxe, porque de fato esse é um tipo de condição que a gente pode pensar que talvez exista um predomínio de dor nociceptiva, mas que isso é muito flutuante, né, Lino? Uhum. Então, os pacientes vão acabar tendo mecanismos diferentes ao longo do tempo, influenciando mais ou menos os sintomas. Legal. Deixa eu aproveitar, vamos falar um pouco assim do quadro clínico, a apresentação clínica do paciente, né? Para a gente juntar essas duas questões que eu acho que é uma dificuldade muito grande do clínico, de juntar a linguagem que vocês usaram agora, que é muito baseada em mecanismos, né? Junto dessa apresentação clínica. Então, vamos resgatar, né? Vem aquela paciente, aqueles 60, 70 anos, começa a claudicar, aquele joelho já começa a estar um pouco mais inchado, alguma dificuldade, talvez uma perda de amplitude, né? Aquela parte dos côndilos mais ressaltadas, né? A parte muscular já começa a estar muito enfraquecida e diversos pontos de sensibilidade que não estão relacionados diretamente à parte condral, obviamente, né? Então, assim, vamos fazer um exercício de trás para frente e juntem para mim, né, para o pessoal facilitar o entendimento, essa apresentação clínica do paciente de osteoartrite com esses mecanismos. Literalmente para ele saber como ele vai palpar o paciente, como que ele vai interpretar cada uma dessas situações. Aí fica à vontade, se o Lindo quiser começar. Bom, a apresentação clínica clássica de um paciente, o Foucault citou um joelho, não por acaso, né? Porque a osteoartrite é muito mais prevalente nos membros inferiores, claro que ela pode afetar o ombro, as articulações das mãos, mas a gente sabe que as articulações que recebem um peso corporal, como joelho, quadril, a coluna e tornozelo, são mais afetadas. O primeiro sintoma é exatamente dor desse paciente. Por isso que é tão importante a gente conversar aqui e que o profissional e até o próprio paciente entenda melhor, consiga descrever em detalhes a extensão, a intensidade, a característica. Reconhecer isso vai dar pistas muito interessantes do que a gente acabou de comentar, né? Sobre que Uhum, tipo de mecanismo talvez esteja predominante naquele momento da avaliação. Então, as recomendações das diretrizes pedem ou orientam que você faça uma avaliação da dor relacionada, primeiro, como ele está percebendo essa dor, que tipo de crença o paciente tem em relação a isso, do que ele acha que está vindo essa dor, por que ele acha que dói a articulação. Curiosamente, isso tem uma relação direta com o prognóstico do paciente. Então, é uhum, muito interessante ouvir o que ele entende que pode estar sendo o causador.
E esse é um bom ponto de partida. Então, a dor tem vários aspectos e o profissional de saúde, incluindo o fisioterapeuta, precisa entender como é a relação do paciente com o entendimento ou a falta dele em relação ao que está acontecendo. Perfeito. Tem um questionário muito famoso, chama WOMAC, Sim. em que agora existe um estudo feito no Brasil que avaliou a estrutura desse questionário, em que ele avalia aspectos relacionados à dor, rigidez da articulação e função. Então, o segundo ponto aí é rigidez. Mas eu queria trazer uma novidade aqui, não é exatamente uma novidade, mas rigidez, apesar de ser muito frequente, não é obrigatória para que pacientes com A apresentem. Uhum. Então, nem todo paciente vai ter rigidez. Então, você não pode descartar o fato de que ele tem a osteoartrite, só porque pela manhã ele acorda e você pergunta, o joelho está rígido? Ele fala, não, está super bem, movimenta, só que dói. Não, mas se tem dor e não tem rigidez, será que é? Parece que a rigidez está deixando de ter a importância que a gente Legal. atribuía há um tempo atrás. Mas o terceiro ponto, aí o quadro que o Foucault também citou um pouquinho, é a alteração que causa na função. Inicialmente, o paciente, logo nos primeiros anos, percebe a dor e começa a modificar a maneira como pisa, usa o pé de maneira diferente, aquela variabilidade motora aumenta, mas a tendência é que no futuro, como a gente já sabe em outras questões de dor musculoesquelética crônica, musculoesquelética crônica, ele começa a diminuir o uso da articulação. E aí você tem fraqueza da musculatura envolvida, inclusive da musculatura adjacente, especialmente de um grupo muscular, no caso da OA de joelho, que é o quadríceps. Esse é um músculo que mais rapidamente perde força e resistência, e infelizmente para o paciente é o que mais influencia na condição, porque é um músculo que vai dar mais estabilidade para todas as funções. A gente usa testes extremamente simples para avaliar e percebe que o paciente perdeu muita função, perdeu mobilidade, perdeu equilíbrio, estabilidade articular. E essas condições, e aí é um ponto que eu queria ressaltar, elas mudam a percepção do paciente em relação à segurança da atividade física e, na dúvida, infelizmente, eles diminuem o nível de atividade física. Porque ele imagina o seguinte: se essa dor aparece ao movimento, há um entendimento quase que direto, né, de que se eu movimentar, eu estou piorando, entre aspas. Uhum. Isso é um problemaço para o fisioterapeuta, porque daí a gente talvez tenha que fazer um trabalho muito importante de trazer de volta o paciente com informação de boa qualidade de que não é o movimento que causou, nem que está alimentando o problema, pelo contrário, ele vai ser o nosso caminho, né? A nossa terapia mais eficiente, que a gente vai falar isso depois. Mas esse quadro, para fechar, além das alterações importantes de dor, de função, diminui a qualidade de vida do paciente. Algo que está se discutindo mais atualmente é que a osteoartrite, como eu já disse, não é um quadro simples, ela isola as pessoas. Então, a Uhum. gente está falando de isolamento social. A pessoa deixa de ir à igreja, ao parque, à casa dos parentes, porque lá tem escada, porque tem isso, porque as barreiras físicas, e ele passa a ter um isolamento, socialmente falando, isso é péssimo. E a gente está falando de uma doença que, especificamente em alguns países, é tida como pouco importante. Olha o tamanho o grau, né, de afastamento, o grau de influência que isso tem na vida das pessoas. Então, eu falei de um quadro clínico que, extrapolando ali do físico para o comportamento desses pacientes. Perfeito. Rafa, você não Só quer deixa complementar? eu queria complementar duas coisas. Uma sobre rigidez. É Uhum. interessante, assim, que a gente considere também. A gente fala muito isso sobre a dor. Eu vou me apoiar nisso porque eu acho que isso já é de conhecimento de quem nos escuta, né? A dor é uma percepção, ou seja, é uma criação do cérebro, uma interpretação que o cérebro faz sobre um contexto. Então, ela não condiz necessariamente com o que está acontecendo no tecido, nem um sistema saudável. Mas as outras percepções funcionam da mesma forma. E a percepção de rigidez também. Tem vários estudos que mostram que, na verdade, a rigidez ou a sensação de rigidez é uma percepção. Ou seja, ela não tem necessariamente a ver com, de fato, a mobilidade da articulação. Uhum. Isso pode quer dizer que na tua avaliação você às vezes vai encontrar
uma restrição da amplitude de movimento, você vai encontrar bloqueio da amplitude de movimento, mas o paciente pode relatar que ele não sente isso. Isso é comum, na verdade, não parece ter correlação entre Exato. o paciente sentir a rigidez e, de fato, a mobilidade estar restrita. Isso não vale só para o OA, vale para várias outras condições articulares. Acho que esse é um primeiro ponto interessante, né? E é importante, como fisioterapeutas, que a gente olhe isso, né? Porque, de novo, o paciente pode ter no diagnóstico cinético funcional, a gente pode identificar que, além da dor, a incapacidade pode estar sendo gerada por exemplo, alterações do sistema musculoesquelético dele. Né? Ele pode Uhum. estar tendo restrições, por exemplo, para executar algumas demandas por falta de mobilidade. Então, Sim, ele não relatar percepção de rigidez não quer dizer que não haja limitação de amplitude de movimento. Acho que esse é um perfeito. ponto importante. E um outro ponto que eu ia comentar, a gente está falando de manifestações clínicas, né? Eu esqueci o outro ponto, daqui a pouco eu lembro. Eu fiquei focado na. Enquanto você lembra, Rafa, eu vou Eu quero complementar. complementar o que o Rafa falou anteriormente, e aí eu lembrei, ainda no aspecto Uhum. inflamação, dor, Tá. que aquelas características nociceptivas do paciente com A que o Rafa comentou, tem uma relação que a gente já conhece bem, daquela atividade antidrômica daqueles nervos periféricos, Uhum. ativando o sistema imunológico, e um fenômeno que a gente chama de inflamação neurogênica está envolvido em alguns pacientes. E aí, nesses casos, felizmente, para sorte do avaliador, as características de dor neuropática são um pouquinho mais fáceis de reconhecer. Tá. Mas é um fenômeno bastante conhecido nos pacientes de OA agora, a inflamação neurogênica, que tem a ver com o que o Rafa comentou anteriormente. Essa era a deixa para ele lembrar do segundo ponto aí. Eu lembrei, lembrei. Lembrou? Então, por favor. É, só para exemplificar, né, o efeito antidrômico é um nome muito bonito aí que deram, mas basicamente isso quer dizer o seguinte, assim, quando um nociceptor é ativo na periferia, ele acaba tendo um efeito antidrômico, ou seja, além de ele ser ativado por substâncias químicas pró-inflamatórias que vêm da periferia, ele joga de volta na periferia substâncias pró-inflamatórias, né, como Uhum. substância P, a liberação do gene relacionado à calcitonina, que na verdade TNF. tem como papel manter a inflamação no tecido. Então, olha que interessante, a gente começa já a entender que o sistema nociceptivo ele não é só um sinalizador. Né? Como a dor tem um papel de fazer com que as pessoas mudem o seu comportamento pelo risco de haver uma lesão tecidual, uma das funções do sistema nociceptivo parece ser manter essa sinalização ativa, para que a pessoa continue tendo o mesmo comportamento. Mas não era isso que eu ia falar, eu só queria complementar o efeito antidrômico que o Lino trouxe. Mas o que eu ia falar era dos estudos qualitativos, né? Uhum. Eu desconheço estudos qualitativos brasileiros sobre OA, mas o que tem lá fora é muito interessante, assim, porque quando você vai entender o que os pacientes acham que está acontecendo, esse é um ponto bem relevante que o Lino trouxe, de fato existe uma percepção de que OA é algo que é osso com osso, Uhum. então é um problema puramente mecânico, e vários pacientes relatam exatamente essa frase, né? Problemas mecânicos requerem soluções mecânicas. Então, na cabeça dos pacientes com osteoartrite de quadril e de joelho, basicamente a história natural para eles é evoluir para uma prótese. Uhum. E eles ficam com isso na cabeça, né? De que, olha, não tem como a fisioterapia ajudar, não tem como alguma coisa que não corrige essa alteração estrutural me ajudar. Isso é uma crença que de fato eles veem, e muito provavelmente a gente pode até falar com base em uma certa extrapolação por conhecer, assim, atender pessoas que é o que o paciente aqui no Brasil também tem, né? Sem Perfeito. dúvida. Eu acho bem interessante esse comentário, Rafa, porque com certeza eu já vi muito clínico com essa dificuldade de ganho de amplitude de OA e principalmente para uma pergunta que ele é meio simples, do tipo, até onde eu posso ir? Né? E aí isso, com certeza, está relacionado a estou machucando o paciente se eu forçar mais. Então, se você pegar essa crença do paciente, ela transfere para o clínico que ainda tem um modelo biomédico estrutural enraizado, ele tem medo e receio de ganhar essa amplitude por não conseguir avançar, né, com aquela movimentação, e o que vai impedir que o paciente chegue em amplitudes necessárias para as funções, assim como o Lino falou. Então, essa parte é muito interessante, e a dica que eu daria clinicamente falando está relacionada a colocar o paciente em diferentes posições, descarga de peso, sem descarga, com uma inibição recíproca, alguma manobra
para você ver diferentes amplitudes como esse paciente vai manobrando, né? Então, o paciente, dependendo do quanto que ele tem esse sintoma, você, às vezes, consegue ter um ganho rápido de amplitude, o que mostra naturalmente que não tem nada estrutural lá que poderia atrapalhar. E isso é um ótimo gancho para você mostrar para o paciente como o problema estrutural não existe propriamente dito e aquela amplitude está lá, né? Mas, obviamente, tem muitos pacientes que estão com esse quadro por longos prazos, que todo aquele tecido já se acostuma, já se adapta para não conseguir fazer movimentos e não vai ter nenhum ganho rápido, até porque pode ser irritativo ou aumentar a intensidade da dor. Então, existe esse manejo e você tem que ter, naquele momento que você está com o paciente, essa perspicácia para você conseguir entender se você avança um pouco mais e usa aquilo a seu favor num processo de desmistificar para o paciente, ou então você tem que ter uma cautela e treinar e ter toda uma paciência para ganhar aquela amplitude com o seu paciente também. Então, são duas situações clínicas que eu acho que são comuns que a gente pode viver e nós, clínicos, precisamos estar muito bem esclarecidos sobre para não ficar alimentando junto do paciente em relação a isso, né? Indo já agora para a parte de tratamento, já que a gente já está falando bastante disso, né? Acho que a gente vai para alguns tópicos primeiro fora da fisioterapia, para depois a gente entrar nos tópicos da fisioterapia, tá? Então vamos começar, acho que pela parte dos viscosuplementadores, né? Lino, suplementa? Não suplementa? Quais são os suplementos existentes? Se sim, se não, por quê? Eu entendo, Foucault, que essa pergunta sobre os suplementadores, ela está diretamente relacionada à compreensão limitada da osteoartrite. A gente Uhum, abriu o bate-papo aqui falando sobre osteoartrose. Então, se eu levar em consideração que o problema é a cartilagem, uhum, faz todo sentido, ou faria todo sentido, de que eu escolhesse uma terapêutica, como é o caso dos suplementadores, né? Em que pudesse, de alguma forma, tentar recuperar o problema. E sim. o problema, se para mim é na cartilagem, eu precisaria fazer isso. Então, colágeno, suplementação e tudo mais. Os estudos mais recentes de boa qualidade mostram que esse tipo de intervenção não muda o quadro do paciente em relação àqueles que fazem uso de qualquer outra substância sham, enfim, placebo. Então, parece que o caminho não é exatamente o que o paciente está ingerindo e que vai ali repor ou alguma coisa do tipo, que é um raciocínio bastante comum, inclusive, para os pacientes. Eles fazem essas perguntas rotineiramente. Mas e se eu tomar cartilagem de tubarão? E se eu fizer uso de Olá. colágeno? Colágeno. E se eu tomar uma cápsula que tem 1 grama de... Eu falei assim, olha, a senhora vai ter um xixi rico nessa substância, né? Por quê? Porque a gente sabe que o caminho não é direto. Você não vai ingerir o colágeno E ele vai para a e cartilagem. ele simplesmente vai se depositar na cartilagem. Esse não Uhum. é, a compreensão. É, quando a gente volta lá para a histologia, eu falo isso em sala de aula, né? É até anedótico a gente dizer que a gente vai ingerir colágeno e ele vai parar justamente onde tem o problema. Isso não faz nenhum sentido do ponto de vista da fisiologia, mas conversando com o paciente, é importante que a gente tenha esse tipo de abordagem. Então, a resposta atual, até onde a gente sabe, é a viscosuplementação não traz benefícios Uhum. para esses indivíduos, até o que a gente sabe. Então, tem que ter muito cuidado com o tipo de abordagem, porque às vezes você vai falar, então ele fala assim, então vai fazer mal eu tomar isso? Olha, o que a gente está falando aqui, né? O que eu não disse é que ele faz mal. O que eu Uhum. estou dizendo é que ele não vai te ajudar nesse tipo de problemática que a gente está debatendo. Então, não vejo motivos atualmente, isso não está descrito em nenhuma diretriz de boa qualidade recente, EULAR, OASI, o NICE Guideline da Europa, em que você devesse fazer uso desse tipo de viscosuplementação. E o que eu também não disse é que esses pacientes não devem fazer uso de medicamentos, que é uma outra área. O tratamento farmacológico existe e ele tem lá um caminho, ele tem um local exato, condições ideais para que sejam utilizados, tá? Uhum. Mas vamos lembrar também que suplementação não é medicamento. Sim. É. Só para complementar, antes da gente passar para o próximo tópico, eu acho que é legal porque na cabeça de muitos também entra infiltrações, né? Com ácido hialurônico, por exemplo.
entra nessa categoria. E a gente está falando isso se estende para a infiltração. Tem revisões temáticas de boa qualidade mostrando que a infiltração com ácido hialurônico, por exemplo, em OA de quadril, não é superior à infiltração placebo, ou seja, ela não gera benefícios clínicos, apesar de, em termos de plausibilidade biológica, fazer muito sentido a gente olhar para, né, uma viscosuplementação dessa forma. Mas a gente também está incluindo o ácido hialurônico ou as infiltrações nessa fala, né? E, de novo, não infiltração de corticoide, que é Não de medicamento. corticoides, exato. Exato. Isso suplementação, é. Perfeito. Eu acho que o mais importante é a gente entender a consequência disso, desse entendimento, né? Fiz meu mestrado faz já muitos anos. Já eu defendi 2016, né? E a minha coleta foi 14, 15. E durante a minha coleta, que eram corredores com dor no joelho, a quantidade de pessoas que relatavam que já tomavam essa medicação para proteção de cartilagem era muito grande, né? E aí você vê um comportamento que existe uma questão socioeconômica muito diferente. Então, pessoas que têm contato ou conhecidos que vão para os Estados Unidos, é aquela oportunidade de você traz umas cápsulas de lá, porque lá é mais barato. E aí é muito normal que as pessoas tragam uma quantidade enorme dessa medicação, né? Então eles vão tomando aquela suplementação para tentar fazer aquele efeito e literalmente achar que está protegendo a sua cartilagem por causa disso. E Então, aí se sente mais seguro para correr. com Isso é um ponto certeza. interessante, né? As pessoas Exato, acham que vão se machucar se fizerem esporte, exato, se por causa do voltarem ao impacto e esporte, tudo que mais, está né? tá levando em consideração cartilagem. E fala assim, Perfeito. poxa, então eu tô, além de tomando a cartilagem de tubarão, eu parei de correr. Você conseguiu fazer o checklist completo do que não é para ser feito. Exato. E tem um outro exemplo clínico, né, que marcou bastante, foi uma paciente que chegou para mim no consultório, depois de 5 dias pós a infiltração bilateral, e ela tinha que ter ficado 4 dias sem pôr o pé no chão, por indicação médica para a proteção da infiltração realizada. E aí, então, outra contraindicação, né? A não movimentação, onde piora tudo. Por sorte, ela não era uma paciente tão obediente assim, ela pisou várias vezes Para o bem dela. para o bem dela, né? Mas ela chegou com o joelho extremamente sensível e ela tinha características gerais de sensibilizadora central, né? Então, aquele mecanismo, os mecanismos que a gente discutiu antes, quando a gente vai falar dessas condutas, elas estão muito relacionadas, né? Porque se você não tem esse entendimento, você fala da sensibilização central, mas você ainda quer repor a cartilagem. E isso não faz sentido nenhum, ou proteger a cartilagem, né? Então, toda vez que a gente falar agora das intervenções, voltem para o raciocínio relacionado aos mecanismos, para entender que até a medicação que a gente vai conversar melhor agora, faz diferença de qual medicação eu tomo. Porque senão vai ficar analgésico ou anti-inflamatório, e não é necessariamente só isso que a gente vai tomar, né? Então, se você quiser explorar essa parte, Lino, qual que é o papel da medicação e quais seriam as medicações que a gente poderia pensar aí em pacientes com osteoartrite? É importante a gente falar desse ponto porque anti-inflamatórios não esteroidais e paracetamol, que é um analgésico talvez o mais utilizado no planeta, são medicações muito utilizadas por esses pacientes, né, da osteoartrite. E a gente não está aqui para fazer a demonização de nada. Então, em algumas situações, exemplo, o Rafa tocou lá no assunto logo no comecinho do bate-papo, durante um flare-up, o paciente fez um trauma um pouco mais violento na articulação do quadril, do joelho, você tem uma quantidade muito grande de estímulo nociceptivo ali. Você tem uma inflamação extremamente fora do controle. E nem sempre isso é possível com medidas conservadoras, com exercício, com a terapia que fisioterapeutas estão acostumados a intervir. Nem sempre isso é possível controlar. Às vezes precisa de ajuda. Uhum. E esse é o momento em que o anti-inflamatório cabe muito bem para que eu volte o paciente aqui para um basal de inflamação e o permita voltar às atividades físicas, por exemplo. Então, fazer o uso de anti-inflamatório e analgésico com a menor dose possível, pelo menor tempo possível, é indicado. Isso faz parte do tratamento farmacológico citado em pelo menos 4 das 5 melhores diretrizes clínicas, né? Quando a gente lê a respeito do assunto. Então, há um papel
bem delimitado. O problema é que o uso começa a ficar indiscriminado, seja por parte do profissional que prescreve, por parte do paciente, porque o paciente acaba entendendo algo que é muito perigoso, que é o seguinte: se eu tenho dor e ela melhorou quando eu fiz uso dessa pílula, a próximo momento que eu sentir dor, seja igual, menor, maior, qualquer dor parecida, eu faço uso da pílula de novo, porque eu já sei que o tratamento para melhorar a dor é ela. E Uhum. esse é um raciocínio muito perigoso para os pacientes profissionais que estão ouvindo. Essa não é a indicação. Vamos dizer de novo, essa não é a indicação. Um espectro muito amplo das dores que os pacientes vão sentir com osteoartrite, vamos colocar ao longo de um ano, talvez 10, 20% delas mereçam a atenção ou mereçam a intervenção com anti-inflamatório paracetamol. E aí vem o segundo ponto. Peraí, professor, mas, Lino, como que a gente vai comparar uso de medicamento e exercício? Eles são comparáveis? Essa é uma pergunta muito boa também, seja para o profissional ou para o paciente. E a resposta é sim. Uhum. O que eu estou dizendo aqui é que o tamanho do efeito, aquilo que o remédio traz, faz pelo paciente para a melhora da dor, é comparável ao que o exercício físico bem orientado faz pela dor. Uhum. Em palavras muito simples, quando eu prescrevo exercício de forma adequada, entendendo que o paciente tem, ou o mecanismo de dor envolvido, eu consigo efeito analgésico semelhante ao que o anti-inflamatório e o analgésico fazem. Isso é muito, muito interessante. Você pode achar que é uma interpretação negativa. Poxa, mas eu queria que fosse melhor. Espera aí, mas veja quantos pacientes idosos não podem fazer uso de paracetamol, de anti-inflamatórios. Então, eu tenho uma outra alternativa extremamente eficiente, ou tão eficiente quanto o anti-inflamatório paracetamol, analgésico, e que vai me trazer outros benefícios com baixíssimos riscos, Uhum. pouquíssimas contraindicações, que é o exercício físico bem indicado. Volta para a questão de meu paciente precisa, o mesmo raciocínio negativo que eu acabei de construir, essa pílula melhora a minha dor, imagina se ele construir um raciocínio junto com um profissional de que esse exercício melhora a minha dor. Uhum. Isso é muito interessante. E tem Não, toda eu acho essa. que. Pode Não, falar. só para não perder o raciocínio, lembrando que a gente não está falando de uma dor lombar aguda, né? Uhum. A gente está falando de uma condição que é uma doença crônica não transmissível, ou seja, não existe um tratamento medicamentoso, né? O medicamento tem um papel ali, assim, paliativo no sentido de gerar alívio de sintoma momentâneo. Então, assim, poxa, ter um dado de não inferioridade, ou seja, o exercício é tão bom, é ótimo, porque se o paciente estiver muito sensível num flare-up, você sabe que o medicamento vai ter o seu papel. Mas se o Uhum. paciente conseguir fazer movimento, não exacerbar a dor, é, poxa, você consegue ajudar ele a ter uma ferramenta Até ativa. em outra região, no outro lado, no Uhum. outro joelho, no quadril, para o membro superior, e você vai Perfeito. modular isso. Total, total. E eu gosto de chamar muita atenção para a parte que ele não falou, que tem essa relação de comportamento, né? Porque o comportamento, ele muitas vezes parte literalmente do paciente primeiro. Então, o paciente fica tomando, achando que é o tratamento, né? Então, isso acaba tendo toda uma repercussão do efeito da medicação, né? De alguma dessensibilização em relação ao efeito que precisa tomar. Então, a gente sabe o quanto que a automedicação ela é comum, né? Principalmente falando em idades maiores e principalmente pela interação medicamentosa que a gente vai ter de outras questões que ela pode estar tratando de saúde, né? Então, a parte medicamentosa ela é muito importante entender que ela nunca vai ser a solução, nunca vai ser o único tratamento, mas ela pode auxiliar em algumas situações, né? Então, isso, orientar o paciente bem quando e como utilizar, acaba sendo extremamente importante. Vamos para o tópico, cirurgia, Ah, só um ponto, acho que é legal, queria pedir para o Lino por comentar favor. um pouco sobre corticosteroides. Eu acho que essa é uma dúvida que clínicos sempre têm, assim, porque os pacientes acabam fazendo uso sozinhos, como não é uma medicação de uso controlado a maior parte das vezes, pelo menos de uso oral. E aí, enfim, eu acho que é legal a gente também trazer um pouco de luz Por sobre favor, isso. Leno. Muito bom, bem lembrado, Rafa. Eu citei os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Porque é uma categoria mais leve, que tem bem menos contraindicações. O fato dos corticosteroides terem a necessidade da prescrição restrita é exatamente porque a quantidade de efeito colateral existente nessa medicação é muito maior.
Vamos começar dizendo que corticosteroides, seja infiltração, via oral, não importa, eles são potentes anti-inflamatórios. Portanto, se você tem a necessidade, foi bem avaliado, tem a necessidade de uma redução drástica, rápida, daquele processo inflamatório muito agudo, muito intenso e às vezes espalhado. Vamos lembrar que pacientes com A têm comorbidades, então ele pode ter ali uma doença autoimune, ele pode ter uma outra doença de característica reumatológica ou até outra condição que mereça o uso. Mas falando especificamente da OA, a restrição é maior e deveria continuar sendo, talvez cada vez mais, porque apesar de ter um efeito a curto prazo muito interessante de reduzir drasticamente os níveis de inflamação e a dor acaba indo junto, você tem um efeito colateral sobre as estruturas da cartilagem muito danoso. Uhum. Então, o uso indiscriminado de corticoide, especialmente intraarticular, eu acelero a destruição daquele tecido que já vem de longo prazo sendo destruído por alguns outros fatores. Então, pacientes com lúpus, a gente tem bons exemplos de pacientes que eu atendo, que acabam fazendo necrose da cabeça do fêmur por conta das infiltrações com corticoide, o corticoide via oral causam problemas no metabolismo ósseo, o corticoide faz com que o paciente aumente de peso, o que, para o caso específico da OA de membros inferiores, é um problema, porque você aumenta a carga do peso corporal e você, digamos assim, aumenta a demanda daquela articulação e não necessariamente a força para deixá-la estável. Então, tem que ser muito mais restrito o uso de corticoides há momentos extremamente drásticos, assim. Uhum. Precisa passar por uma cirurgia, ele teve uma fratura grave, ele fez um flare-up absurdamente alto, e esses são momentos que talvez sejam indicados. O problema, de novo, é muito profissional de saúde, médico, reumatologista, no passado fez isso em larga escala, e os pacientes acabam tendo, a longo prazo, uma piora do quadro por destruição estrutural maior. Uhum. E criou-se também, em alguma parcela da população com a, a ideia de que o corticoide é espetacular. Por quê? Porque ele me deixa novo. Uhum. Eu não sinto mais o que eu sentia, mas ele não está levando em consideração as consequências a longo prazo. Então, um problema até mais delicado, né? Que precisa ser abordado também com o paciente, porque ele tem dúvida, e eu acho que faz parte do nosso papel como fisioterapeuta responder. Perfeito. Muito bom. Algum ponto mais, Rafa? A gente pode ir para a cirurgia? Não, acho que vale a pena. Vamos para a cirurgia. Acho que a gente já suplantou aí os pontos principais. Legal. Porque a cirurgia, ela tem alguns aspectos que, de novo, a gente volta ao raciocínio estrutural da estrutura, né? Em relação principalmente a isso, né? Você tem uma cartilagem, quer dizer, não tem mais. Tá perdendo. Você está perdendo. Você abre o joelho. O que que tem de opção para fazer lá, né? Então, quais são as opções cirúrgicas quando a gente fala? Além da prótese, porque aí já são outros tópicos, né? Mas o que que teria numa cirurgia de osteoartrite para a gente fazer? Foucault tinha uma dúvida em relação a cirurgias um pouco eh, menos drásticas. Quando, no começo da minha especialização, alguns anos atrás, eu lembro que muitos pacientes que eu atendia faziam uma artroscopia Uhum, para fazer um procedimento que chamava shaving, né? Dar uma sim. raspada ali. Assim, o negócio tá meio Vulgo toalete. aquele tolete da cartilagem, e aí você dava uma ajeitada, uma lixada, né? É, Dava uma é. polida ali naquela estrutura que não estava muito mais lisinha. Esses anos lendo, me debruçando sobre o assunto, e a ideia que talvez valha a pena a gente colocar aqui para o nosso ouvinte, aluno, profissional, para o próprio paciente, é que a cirurgia, primeiro, ela nunca é a primeira opção de tratamento. Uhum, Isso é um ponto, né? Não perfeito. há mais discussão sobre esse ponto. Você não começa o tratamento em hipótese alguma de osteoartrite com cirurgia. Independente do grau, você não começa. O segundo ponto é que entre uma cirurgia bastante agressiva, que é a última que eu vou comentar, artroplastia total, uma substituição da articulação, existem outras possibilidades aí no caminho, das quais eu acabei de citar, como a, a artroscopia, Uhum. né? Acho que era isso que eu citei agora há pouco. A pergunta é: a artroscopia vai ajudar meu paciente? A resposta é muito clara hoje em dia: não vai.
Não vale a pena submeter o paciente a uma artroscopia, a um toalete, a um shave, uma polida. Vamos dar uma lixada, vamos ver se dá certo. Não, não vamos ver se dá certo porque não funciona. Ela não é superior ao tratamento não operatório. Bom, se não é superior ao tratamento não operatório, eu vou submeter o paciente à anestesia, uma internação desnecessária. E em muitos estudos mostra que o resultado é pior do que o tratamento conservador. Eu Uhum. acho que esse é o ponto. Eu vou submeter o paciente a uma artroscopia e que, na maioria dos casos, ele vai sair mais fraco, não vai resolver o problema da dor, porque a gente já falou que ela não tem característica estrutural, não há motivo para tal. Então, qual é o raciocínio do profissional junto com sua equipe e seu paciente? Vamos estender o máximo possível, e é claro que esse máximo possível depende da opinião direta do doente, porque é ele que está sentindo, Sim. mas se a decisão sobre cirurgia for tomada, de fato, o tratamento não está surtindo efeito, o medicamento está cada vez mais dependente, isso é um problema, existe uma alternativa viável, muito interessante para melhora do quadro de função e dor, que é a substituição total da articulação, a artroplastia total do joelho, do quadril, do ombro. Uhum. Os pacientes evoluem muito bem, pelo menos a maioria deles. Sim. Então, assim, uma vez tomada a decisão, essa cirurgia, no nosso entendimento, precisa ser direto à substituição daquela articulação. Eu não estou dizendo que ela resolve o problema para todo mundo, mas ela resolve o problema de muitos pacientes cuja causa, a gente já falou disso hoje, era majoritariamente estrutural, em que o tratamento conservador não estava mais fluindo muito bem. E olha que interessante, os pacientes chegam morrendo de medo para fazer o primeiro joelho, aí operam, reabilitam pós-operatório e voltam Bem assim, a hora do eu segundo. não vejo a hora de colocar no outro joelho, É. porque a cirurgia, de fato, quando bem indicada, resolve muito, muito dos Uhum. problemas, dos sintomas que ele tinha antes. Então, acho que está cada vez mais claro para o cirurgião e para o fisioterapeuta, mas a gente precisa continuar com esse trabalho com o paciente, é que a cirurgia é algo a longo prazo e que, já que a gente vai submetê-lo a isso, vamos fazer aqui é o ideal, a melhor. Aqui tem menos chance dele ter problemas e ser submetido a novos procedimentos. Perfeito, perfeito. E eu acho muito interessante esse raciocínio, Lino, porque é uma fala muito comum que a gente escuta, principalmente, né, dos médicos, porque eles que operam, obviamente, que a cirurgia vai postergar a troca da articulação, né? Então é como se você De ficasse, artroscopia. a de artroscopia, como se você ficasse empurrando com a barriga, e eu literalmente já escutei de muita gente falar assim, nossa, o médico fez uma cirurgia para salvar o que tem e deixar a cirurgia mais tardia. Então eles trazem como um formato de solução, o que acaba muitas vezes pegando essa crença e ele achando que é a melhor decisão que tem que fazer Só é a fazer um artroscopia. parêntese que eu me refiro à artroscopia exclusivamente para cartilagem. Exato, exato. Há Também estou falando. situações em que o paciente tem uma lesão meniscal, Lógico. em que outras estruturas merecem uma abordagem Uhum, via artroscópica, e aí a gente tem que levar isso em consideração, e ela pode ter muitos benefícios. perfeito. Me refiro à artroscopia pura e simplesmente para um tratamento, como a gente citou aqui, da cartilagem, pensando no quadro da OA. Não, perfeito. Porque esse mesma situação, a gente vê uma quantidade de pacientes que já fizeram duas, três vezes e depois ainda fazem a artroplastia Artroplastia. total. Então, essa situação fica um período entre a cada. Ó, essa cirurgia tem uma validade, né? Adoro esse termo da cirurgia e a validade, de mais ou menos uns 5 anos. E daqui 5 anos você volta, a gente pode ver como é que tá e às vezes refaz o procedimento. Então, é como se já tivesse uma linha de tratamento que a sequência vai acontecer para postergar o máximo possível a prótese, né? Então, é uma situação que é muito interessante de Postergar é entender. interessante, a prótese. A questão aí é com o quê? Exato. Fazendo o quê? Exato. Pois, E tem outras opções de cirurgia mais requintadas, né, com esse mesmo objetivo, que não funcionam também, como mosaicoplastias, etc. exato. Então, acho que é só para a gente colocar que, assim, toda cirurgia que tem como objetivo tentar, de alguma forma, melhorar o estado da cartilagem, ela não é efetiva, né? O que realmente funciona, como o Nino falou, é a artroplastia total. E eu lembro muito bem que na época de Santa Casa, assim, eu não sei se foi o ano ou era a década, que os ortopedistas lá, eles tinham falado que era a década da cartilagem. Que a ideia, ou seja, todo o foco de estudo era relacionado
atentar algo. Então, a gente sempre brinca que a cartilagem é o ouro da musculoesquelética, né? Porque tá todo mundo querendo encontrar como que repõe, Sim. né, esse processo, mas tem diversos outros fatores. Mas, Se você quiser prevenir lesão de cartilagem, comece com as crianças, porque até exato. onde a gente sabe hoje, a que já está machucada, é muito difícil. Uhum, perfeito. Então vamos para a nossa área, a famosa fisioterapia, né? O que que a gente tem de mais atual ali no, dentro dos guidelines para nós fisioterapeutas fazermos na clínica no dia a dia? Ótima pergunta, eu acho que faz todo sentido para nós três aqui, fisioterapeutas, né? Abordar um pouco. Esse naturalmente é um universo de possibilidades, mas eu vou tentar resumir aqui naquilo que as próprias diretrizes da minha preferência, ou não, mas as que são mais conhecidas. Ah, algumas modificações entre 2014 e agora de 2022 da guideline da NICE, né, uma diretriz europeia, elas dão ênfase em relação à educação do paciente, a fornecer informação de boa qualidade para o paciente. Antes isso era uma recomendação leve, algo Uhum, quase que trivial e que também se não fizesse, quase como opcional. E esse quadro mudou nos últimos 10 anos. A informação é algo extremamente importante a ser ministrado, né, passado para o paciente. Mas aí tem um ponto. Educar o paciente muitas vezes é interpretado como eu preciso dar a informação para o paciente. uhum, Então, quando ele vem na clínica, eu digo, olha, dona Maria, isso aqui é importante, tá? Tá. Eu dei a informação para dona Maria. Não uhum, quer dizer que o comportamento da dona Maria vai ser modificado no nosso convívio. Então, educar o paciente, se a gente puder resumir aqui, primeiro, além de dar a informação, eu preciso viver as experiências dessas informações com ela, de preferência na prática, para que ela viva a experiência do que significa aquela informação e, eventualmente, mude o comportamento. Quando eu uhum. mudei o comportamento em relação a, então eu posso andar, vamos andar junto? Não é assim, sim, pode andar. Porque sim, pode andar, ele disse que eu posso andar todo dia se eu quiser. Mas eu O não andei. médico liberou. Eu dei a informação. Se o médico liberar, ela vai andar 2 vezes por dia. É diferente. É claro que é só uma brincadeira, mas acontece muito, né? Então, olha a diferença de eu dizer assim, a senhora pode andar? Posso? Pode. Eu disse que pode. O outro cenário é, eu posso caminhar, então, vamos lá caminhar comigo? Então, Uhum, além de eu dar a informação, a gente viveu junto a experiência. Então, engajar o paciente, conscientizar o paciente e, de preferência, fazer com que ele viva essa experiência, tem maiores chances de uma boa captação, absorção e mudança do comportamento. O ponto que merece destaque é que simplesmente dar a informação, ou melhor, educar o paciente não é suficiente. Por uhum, quê? Porque se eu faço isso de forma isolada, para alguma parcela dos pacientes, eles precisam de intervenções mecânicas. A gente perfeito. não está descartando que a fraqueza está lá, a gente não está descartando que ele precisa de estabilidade articular, a gente está incluindo também isso. Uhum, Então, quando eu faço a educação associada ao exercício adequado para aquele indivíduo, que é uma quantidade grande de possibilidades, esse indivíduo tem melhoras muito superiores ou bastante superiores, tá, vamos falar a verdade, pouco superiores à de quando ele faz educação isolada e exercício isolado. Então, uhum, bingo, a gente já sabe que associar é melhor. Segundo ponto, exercício. Não há mais dúvida sobre isso. Era isso que eu tinha para dizer. Não, brincadeira. A gente talvez ainda tenha dúvidas quais são as melhores abordagens, uhum. intensidade, dose, tempo, mas não há mais dúvidas, falando sério, de que o exercício terapêutico supervisionado, e olha que curioso, às vezes supervisionado via telereabilitação, Uhum, ele é efetivo no manejo, na redução dos sintomas, no controle desses pacientes, num período em relação, mais ou menos entre 8, 12, 15 semanas. Menos do que isso, fala, mas eu fiz exercício. Mas você fez 3 semanas. E mais do que isso, é muito bom, porque talvez você aumente o engajamento dele à atividade física, mas os efeitos começam a se diluir ao longo do tempo. Então, 8, 15 semanas é algo muito interessante. Exercício de força, de resistência, exercício de controle motor, exercício de estabilidade, exercício
terapêutico, bem indicado para aquele quadro, e a gente não vai falar disso aqui em detalhes. Não há mais dúvida. Todas as melhores evidências, revisões temáticas Cochrane e não Cochrane mostram que se você faz no solo, que é um pouquinho superior à na água, Uhum. com peso, sem peso, peso corporal, vão melhorar o quadro de dor e disfunção do meu paciente. E o último tópico para a gente fechar aqui, para alguns pacientes, o uso de dispositivos, especialmente quando se trata de OA de membros inferiores, que aliás é mais prevalente, alguns dispositivos são úteis. Por exemplo, o uso de uma bengala, por exemplo, o uso de uma muleta. Então, eu não posso dizer aqui que para todo mundo isso é útil. Uhum. Alguns pacientes não vão nem querer usar. Eu lido muito com isso. Ah, não, eu faço o que o senhor quiser, mas eu não vou usar isso aqui. Ótimo, dona Maria. Então, vamos achar uma forma da senhora andar sem ela. Mas a literatura mostra que para algumas situações ela é útil. Uhum. Então, talvez a gente, apesar de eu não gostar, mas a gente não está aqui para falar da minha opinião, sim de ciência, para algumas situações é útil o uso desses dispositivos auxiliares para marcha, especialmente pacientes com OA de membros inferiores. Tratamento aliás, o farmacológico a gente já comentou, Uhum. e eu incluiria aqui para fechar a devolver ao paciente o convívio social. Talvez a gente não olhe muito pensando em radiografias, em OA, é um problema da articulação, mas o que a senhora quer voltar a fazer? Uhum. Eu quero visitar a minha filha. Pronto. Então, isso é um objetivo do profissional fisioterapeuta com o meu paciente. E eu vou fazer o que for preciso para a senhora ir de ônibus, caminhando, de bicicleta, para tal. Isolamento social é algo que a gente vai olhar, eu acho que mais para o futuro. A pandemia acendeu esse alerta para Legal. pacientes com dores crônicas de uma forma geral. Legal. De forma bem pragmática, até na questão clínica, né? Eu inverteria a ordem, assim, de importância de tudo que você falou, Lino, porque esse primeiro aspecto do que ela quer voltar a fazer, a ressocialização, uma vida mais ativa, ela acaba sendo o primordial, porque, principalmente se a gente for ser O bem, engajamento. realista num processo de pegar uma senhorinha 60, 70, 80, nunca fez uma atividade física na vida, e você queira que ela ganhe força, faça um exercício resistido, faça um exercício seriado, com certeza isso vai ter uma baixa adesão e a chance de ela se manter no tratamento é muito baixa. Então, a gente precisa realmente conseguir deixar ela no jogo para ela entender da importância de que ela pode voltar a fazer as coisas que ela quer. E a grande questão, eu não preciso esperar ganhar algumas coisas para devolver ela para diversas situações. Perfeito. Porque a força que ela consegue ganhar vai ser essa força funcional, que eu gosto de usar às vezes esse nome, porque é a força dessa funcionalidade específica, né? A senhorinha tá fazendo um senta e levanta lá com você, que ela não tá entendendo que aquilo vai ajudar para outra coisa, né? Ela tá esticando o joelho, dobrando o joelho, ela também não sabe porque aquilo vai ajudar. Então, naquele momento que você consegue fazer um significado grande, né? Aquilo ficar muito saliente para ela da importância, é muito mais alta a chance dela se engajar no tratamento, ela mudar algum estilo de vida e ela ter ganhos muito mais rápidos, né? E dentro disso a gente vê o quanto que abordagens comportamentais acabam sendo essenciais, né? Junto de abordagens de mudança de estilo de vida como um todo, né? Então, a gente entra nesses tópicos. Fux, você me dá 30 segundos, eu lembrei Ó, 30 aqui. segundos, vamos lá. Tem um trabalho de 2021 que é muito interessante, que ele ouviu profissionais fisioterapeutas, e esses profissionais se sentem muito à vontade para prescrever exercício resistido, para Uhum, prescrever terapia manual, mas não se sentem à vontade de prescrever exercício aeróbio, e 2/3 nem sabem como fazê-lo. uhum, Então, parece que a gente está muito preparado para encontrar o paciente, mas não está preparado para soltar o paciente. exato. 20 segundos eu usei. Eu achei que você ia ter até mais. Você tem 10, é bônus, Exato. né? Pode Banco de falar. horas. Pode usar os 10 segundos dele, É Rafa. seu. Vou usar esses 10 segundos. Eu acho que isso que o Foucault falou é interessante, assim, porque a gente tem algumas evidências de abordagens cognitivo-comportamentais para essa população que são relevantes. É, atividade gradativa, né, ou terapia operante, que basicamente é uma abordagem comportamental que visa aumentar o nível geral de atividade física da pessoa, é uma das abordagens que tem eficácia comprovada para Uhum, melhor de dor e função, inclusive em pessoas com A, de quadril e joelho. Então é interessante pensar que, assim,
você não está indo pelo pressuposto de ganhar força local, você está indo pelo pressuposto de ajudar a pessoa a estabelecer metas e aumentar o seu nível de atividade em uma tarefa que é relevante para ela. Isso gera melhora clínica, né? E a gente Uhum. tem evidências bem interessantes de entrevista motivacional também, né? Que tem Perfeito. ali uma abordagem voltada para auxiliar as pessoas, principalmente evidências para início e manutenção de atividade física, de prática de atividade física em OA. Então, Uhum. é interessante a gente pensar nisso, né? Que a gente tem ferramentas para usar, sim, de exercício, mas talvez por ser uma doença crônica não transmissível, é muito importante a gente conseguir deixar essa pessoa autônoma, né? Para manter esses hábitos, por assim dizer, no seu dia a dia. Perfeito. E só para, acho que trazer uma discussão também, ou enfim, complementar uma coisa no raciocínio, é uma curiosidade, na verdade, né? No meu doutorado, quando eu fiz a revisão sistemática de estudos de mediação, eu encontrei, não tem muitos estudos de mediação da nossa área, né? Mas os poucos que tem são ou para dor de coluna, ou para fibromialgia, ou para OA. E é interessante porque a maior parte dos estudos de osteoartrite usa fortalecimento, né, como intervenção, que fizeram Uhum. mediação, pelo menos. Alguns de exercício aeróbico, mas poucos. Mas o mais interessante é que o ganho de força não parece estar associado com a melhora clínica dos pacientes, assim. O que Uhum. está associado com a melhora clínica dos pacientes, em principal, parecem ser mudanças do perfil pró-inflamatório. Então, Perfeito. tem estudos bem legais, assim, acho que o principal é um que foi puxado pelo Steven Camper, que inclusive a gente tem um episódio aqui do Physio Frontiers com ele, onde ele analisou o que gera melhora clínica de um programa de exercícios e um programa combinado de exercícios e dieta, em comparação com tratamento usual, né, americano, australiano, quer dizer, na melhora de dor e função em pacientes obesos com OA. E aí, o que ele identificou foi que basicamente não foi nem a perda de peso nem o ganho de força, foi a mudança da modulação de citocinas pró-inflamatórias. É isso que foi o principal mediador de efeito de dor e função nesses pacientes. Então, o exercício, o efeito dele parece estar principalmente ligado à analgesia endógena e à modulação de fatores pró-inflamatórios, e depois entra uma série de fatores psicossociais, como alta eficácia, catastrofização, medo do movimento. Então é interessante a gente também sair um pouco da caixa ao entender como essas intervenções vão atuar, né? Porque Uhum. basicamente o mecanismo delas, né, de ganhar especificamente a mobilidade ou a força, não parece ser o mediador de efeito. Não parece ser porque as pessoas melhoram clinicamente. Parece muito aquele paciente bandeira verde. Ele não precisa da minha mão. Exato. Ele precisa estar livre. Ele precisa ouvir que ele está livre para Uhum. fazer o que ele precisa. Daí ele começa a melhorar e a gente nem tocou nele. Sim. E até reforçando o que o Rafa falou, eu acho muito interessante quando a gente puxa para um tópico que é muito presente no paciente com osteoartrite, que é a questão do sobrepeso, da obesidade, né? Lembrando que o paciente com obesidade, a preocupação dele, né? E a gente tem diversos trabalhos também de OA que fazem esse controle de peso, que está dentro das intervenções de estilo de vida, mostrando essa eficácia, não está relacionado ao menor impacto, que é outro tópico extremamente relevante que a gente precisa desmistificar, que o impacto não é o que faz mal ao paciente, né? E simplesmente, eu sempre faço a piada idiota de que se fosse as terapias sem gravidade, seria na água, né? Mas ou a pessoa vira o Aquaman ou ela não consegue ficar bem nunca mais, né? Porque esse processo de você ter atividade sem impacto não existe, né? Você faz uma atividade física para gerar impacto, para gerar sobrecarga, e você precisa fazer esse manejo dessa sobrecarga para o paciente ficar bem. Então, nessa hora, a grande questão que precisa ser controlada é a prescrição de exercício para a melhoria das questões pró-inflamatórias e não necessariamente a questão do sobrepeso e o impacto que o exercício causaria nessa pessoa, né? Então, se você procurar, a questão de sobrepeso vai estar muito presente junto dos exercícios que não tem a ver exclusivamente com ganho de força, né, Lino? Sim. Tem um ponto que eu acho que vale a pena a gente é, dar ênfase aqui para obesidade, é que o indivíduo obeso, com ou sem OA, ele tem mais chance de desenvolver inflamação sistêmica. Uhum. E esse é um problema muito sério. Então, a gente tem indivíduos, a gente atende indivíduos que estão acima do peso, que são obesos e que têm boa força muscular. E eles têm dor. Uhum. Eles têm boa resistência muscular e eles têm dor. Então, a questão ali não é puramente eu preciso de um programa de fortalecimento
ele tem um componente sistêmico que o faz perceber com maior frequência, às vezes com maior intensidade, esses sintomas dolorosos. Então, a gente não está falando que ele precisa se manter obeso, não é isso. É claro que é importante que ele diminua. Mas voltando para o que o Rafa comentou, e o Foucault também, se eu tenho um paciente que está obeso, e está naquele quadro clássico de fraqueza, pouca resistência, e é obeso, e quando a gente tem trabalhos que mostram que ele diminui, ainda que numa quantidade pequena de peso, eu aproximo as condições ideais, ou seja, ou eu elevo a condição de força muscular e diminuo um pouco do peso. Então, ele não precisa diminuir todo o peso para ele ter controle dos sintomas. A gente tem paciente que perdeu 3 quilos e parou de sentir dor. Uhum. E aí entra uma questão que é um pouco mais complexa da inflamação sistêmica, que ela pode estar mais ou menos exacerbada, e meu paciente está melhorando muito, está voando na força muscular, e aqui e acolá ele tem um flare-up de dor. E não está relacionado à estrutura, está relacionado ao quadro de inflamação sistêmica. E aí entra alimentação, hábitos, uso de medicamentos. É um tema muito interessante e que tenho certeza que ainda vai ser mais abordado. Só para fechar, Rafa falou na intensidade, um trabalho desse ano, Rafa, 23, a gente está em 2023, e que mostra que a dose influencia muito pouco. Então, eu posso fazer ah, um programa de exercícios com alta dose ou de baixa dose, os dois vão melhorar iguais. Efeito Que parece que parecido, né? não é a carga, não é o tanto que você está colocando de carga ali para melhorar muito e rápido, não é isso. Uhum. Trata-se de ele tem movimento e esse paciente melhora igual. Isso é muito interessante dizer para os colegas e que os pacientes saibam disso também. Uhum. Não, eu acho que isso é uma coisa muito importante de entrar na cabeça das pessoas, que é essa coisa da pró-inflamação. Porque pensa que uma pessoa pró-inflamada, ela tem um terreno muito mais fértil para ter flare-ups por sensibilização periférica, ou seja, o tecido ele tem resiliência para aguentar um impacto, uma porrada, por assim dizer. Só que mesmo com um estímulo mecânico dentro do limite de adaptabilidade do tecido, a pessoa tem uma resposta pró-inflamatória e gera sensibilização periférica, ou seja, a pró-inflamação ela acaba facilitando muito o flare-up e a manutenção de um estado inflamatório local ali, né? Então, com certeza um fenômeno importante ali nesses pacientes. E só para fechar aqui, acho que dá uma ênfase também ao que você falou, da tele, a gente estava discutindo isso aqui antes do episódio, né? Talvez as principais evidências que a gente tem de telereabilitação hoje são para pessoas com osteoartrite. Uhum. E não só a gente tem evidências de que ela é extremamente eficaz, mas o mais interessante, né? Tem um tipo de metodologia de pesquisa que a gente chama de não inferioridade. Quando você tem um tratamento já muito bem estabelecido, como é exercício presencial, a gente, na verdade, quer propor um tratamento por tele por outros motivos, né? A gente quer propor porque ele é mais acessível, é mais custo-efetivo, desde que ele gere os mesmos efeitos. E aí você faz um estudo de não inferioridade. E esses estudos têm mostrado que a telereabilitação ela é igualmente eficaz do que a reabilitação presencial para melhora de dor e função em pessoas com A de quadril e joelho. E o mais interessante, inclusive na reabilitação pós-ATJ ou ATQ. Então, um pós-operatório de artroplastia total de joelho ou quadril, feito com telereabilitação, tem o mesmo efeito clínico do que feito de forma presencial. Isso é muito interessante, né, se a Uhum. gente parar para pensar, porque isso permite com que a gente gere não só acesso a tratamento de qualidade, mas também consiga ser mais custo-efetivo, porque os tratamentos com telereabilitação, eles são mais custo-efetivos do que com atendimento presencial. Perfeito. Gente, vou encerrar aqui, porque senão a gente fala tudo do curso, o Lino não vai ter o que falar depois lá. Então, acho que foi um episódio super rico, assim, super bacana. Essa conversa é bem infinita, porque ela acaba explorando muitas informações extras, né, que ajudam a complementar. E agradecer a presença do Lino aqui, obrigado pelo episódio, pela conversa. Agradecer o Rafa e parabenizar de novo ele pela sua nova idade, que eu não lembro se é 31, 32, 33, mas é menos que a minha, né? Nós somos curiosos. Quantos anos, Rafa? 30 e... Eu tenho que manter o mistério. Ah, então é isso, gente. Léo Costa, essa mensagem foi para você. Então é isso, gente. A gente se despede aqui desse episódio super bacana. Não deixem de ver o curso do Lino, né, na Star, que vai ficar super legal, super bacana. Um grande abraço, até o próximo episódio e valeu!